Olá, na tutorial de hoje nós vamos aprender a organizar os dados na planilha eletrônica. Essa é uma planilha bem simples com 13 informações que estão aqui nas linhas 2, 3 e 4, referente a 3 pontos, foram georreferenciados por um aluno que nós estamos aqui chamando de fulano de tal, simplesmente por uma questão de anonimato, porque nós queremos fazer uma demonstração. Bom, essa planilha que foi feita pelo aluno, ela tem algumas inconsistências, né? Aliás, não é inconsistência, desculpe, elas têm um problema de formatação, é diferente. As coordenadas estão consistentes, só que elas estão com problemas de formatação. E é isso que eu vou demonstrar nessa tutorial, para que cada um consiga fazer a sua base de dados com uma formatação padrão. Vamos começar pela data. Reparem que o formato da data não está correspondente ao formato padrão para datas, né? Então ele quer colocar 22 de agosto de 2020. O que nós vamos fazer? Nós vamos deletar e vamos escrever 22/08/2020. Tá? Reparem que o sistema já reconheceu como data, e aí sim você pode copiar e colar, porque é a mesma data, né? Por que eu copiei e colei? Porque se você clicar e arrastar, ele vai alterar as datas de baixo. Então, copiando e colando, você mantém a mesma informação de data padrão para todos os demais dados. Bom, uma outra coisa que nós vamos fazer nessa planilha é essas linhas das 5 em diante, que estão vazias, a gente vai excluir. Então, clicando com o botão direito do mouse, a gente clica em excluir linhas. É importante que a planilha tenha apenas os dados que você vai utilizar. Se são 3 dados, 3 pontos, então vamos manter apenas os 3 e os outros a gente exclui. Agora nós vamos fazer uma outra formatação. Aqui não há necessidade de colocar GMS no título, então a gente vai tirar, né? Vamos deixar apenas latitude e longitude, que fica muito mais simples. O GMS corresponde a graus, minutos, segundos, foi importante para a gente coletar informação. O nome do cadastrador ele tem que ser exatamente igual. Então, da mesma forma que nós fizemos com a data, a gente vai copiar o Ctrl C, vai selecionar e vai colar. Aí você garante que toda a informação é exatamente igual. Seria um erro que tivesse, por exemplo, um campo que fosse assim, ó, fulano de tal com o D minúsculo, o D maiúsculo. Isso aqui é um erro. Ele vai compreender esses dois dados como se fossem duas coisas diferentes, quando na verdade não é. Então você tem que copiar e cola, né, para garantir que aí sim você vai ficar exatamente com a grafia exata, idêntica. Bom, agora vamos ao mais importante, que é isso aqui, né? Eu vou ampliar o zoom para a gente arrumar a formatação desses dados dos graus, minutos e segundos referentes à latitude e referente à longitude. Primeiramente, observe que tem um erro aqui, ó. E o erro está justamente nessa célula. Reparem que dos minutos para os segundos não tem espaço. Nos outros campos tem espaço. Tem um espaço, tem um espaço, tem um espaço, tem espaço, tem espaço. Mas aqui não aparece o espaço. Então eu preciso editar isso aqui, eu colocar um espaço. Aí sim vai ficar exatamente como estavam as outras. E eu preciso fazer o mesmo também entre os segundos e a letra. Ó. Tem que colocar espaço aqui, ó. Um espaço e um espaço. E aqui no O eu preciso substituir por W, porque o sistema não vai reconhecer o O de oeste, ele vai precisar do W de west em inglês, né? Então eu já faço certinho, né? Já faço certinho com espaço e com W, ó. Já dou o espaço e coloco o W, tá? E já dou o espaço e coloco o W. Bom, se você tiver muitos dados, né, vamos supor que você fez uma lista aí com vários dados aqui, então você pode usar o localizar e substituir, né? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Você seleciona os 3, vem em editar, localizar e substituir. Então se tem W, quer colocar O, né? Você clica aqui em substituir todos, ó.
Ele substituiu para O. Quer voltar para W, né? Então editar, localizar e substituir. Tá em O. Você quer colocar em W, tá? Você substitui todos. Ó, só que aqui aconteceu um erro, ó, que ele pegou em outras informações. Eu tenho que fechar, fechar e voltar. Vou desfazer, porque eu preciso fazer apenas nesses três aqui, ó, editar, localizar e substituir, ó. Tá em O, eu preciso substituir por W. Substituir todos, ó. Aí sim, ele pegou só os três. Por isso que você tem que tomar muito cuidado na seleção. E quando for fazer esse localizar e substituir, tem que ter esse cuidado para que você não faça a substituição nos outros dados, né? Tomando esse cuidado e conferindo depois com cautela as edições que você fez, aí sim você pode conferir se as informações de data estão no padrão, se o nome do cadastrador está no padrão e se as coordenadas de latitude e longitude estão com a letrinha correta, S para sul, W para oeste, e os espaços entre os campos dos graus, dos minutos e dos segundos e das letras. Então aqui eu confiro visualmente que todos os campos estão separados com pelo menos um espaço. Feito isso, a gente vai conferir agora a questão das letras. Então vamos saber se a acentuação está correta, né? Por exemplo, colégio com acento agudo está certinho. Tá? E as palavras, reparem que está começando em maiúsculo, na prefeitura Matinhos, D está certinho, maiúsculo, maiúsculo, inicia a palavra. Colégio Gabriel de Lara, também ó, começa com maiúsculo, começa com maiúsculo, começa com maiúsculo. Corpo de Bombeiros, começa o corpo com maiúsculos, começa o bombeiro com maiúsculo. Então você repara que tem o mesmo padrão, que é justamente o mesmo padrão do nome do cadastrador, né? Fulano de tal, ele começa as palavras com a primeira letra em maiúscula e as demais letras em minúsculas. Então aqui está no mesmo padrão desse aqui. Feito isso, a gente salva, né? Aí sim, a gente vai lá no Google My Maps, eu já estou com o meu Google My Maps aqui aberto, né? Eu vou só excluir, o conteúdo anterior, eu vou adicionar uma camada aqui no Google My Maps, e vou clicar em importar. E aí sim vou buscar o arquivo que eu acabei de editar, que foi esse aqui, né? Um arquivo, uma planilha do LibreOffice Calc. Aqui ele já pede para eu posicionar os marcadores, já está em latitude e longitude, ficou bem organizadinho, ele já reconheceu, clico em continuar. Uma coluna para identificar os marcadores, vou colocar em nome do local e depois clicar em concluir. E aí sim eu já tenho a representação dos 3 pontos, ó, certinho, os locais onde deve aparecer mesmo, ó, que é a Prefeitura Municipal exatamente no local correto, aqui o Colégio Gabriel de Lara também no local correto e aqui o Corpo de Bombeiros no local correto. É isso então, pessoal, voltando aqui na planilha, né, essa planilha georreferenciada é a base, para representar nos mapas. Nós utilizamos a plataforma do Google My Maps, mas você pode usar também, né, outros aplicativos, desde que você tenha o conhecimento. Mas quanto mais organizada tiver a planilha, ou seja, o padrão, o formato e a consistência dos dados, melhor vai ser para você inserir, né, no mapa e visualizar a informação corretamente. Então essa informação que foi inserida aqui, ó, uma pessoa que estivesse conectada na internet, ela iria visualizar da seguinte forma. Visualizaria os pontos, né? Aqui ela poderia habilitar a imagem de satélite, clicando sobre os pontos, você tem toda a informação que estava, né, na planilha, ela vai aparecer no Google My Maps de cima para baixo. Então tá vendo aqui ó, o nome do local, o número. O nome do local ficou em cima porque a gente definiu lá no início que ele ficaria como a informação principal, por isso que ele inverteu. Porque senão apareceria ó, primeiro o número, depois o nome do local, né? Os demais campos, latitude, longitude, nome do cadastrador e data, eles aparecem de cima para baixo. Ó. Latitude, longitude, nome do cadastrador e data, de cima para baixo. Se você quiser alterar a ordem desses dados aqui,
Um deles é você definindo o nome, né? Qual que é a informação mais importante, foi o que a gente fez. A outra maneira de alternar é você fazendo isso aqui, ó, que eu vou fazer agora. Você pega, por exemplo, uma coluna que está no fim, tá? E coloca ela mais para frente. Então você modifica ó, aqui eu vou fazer isso, vou pegar as colunas que estavam lá atrás e vou colocar aqui na frente. Então você alterando a ordem na planilha, ele vai alterar também a ordem com que esses dados apareçam aqui no mapa. É óbvio que as informações mais importantes elas devem aparecer em cima, né? Bem visível. Até porque se você tiver muitas colunas de dados, você vai ter que depois rolar a página para poder enxergar o que está mais embaixo. Então, quanto mais direta a informação, melhor. Por isso que a organização daqui, da planilha, né, ela também tem a ver com a organização da maneira como as colunas vão aparecer lá no aplicativo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa prática.